Fala, meu querido, minha querida. Nesse vídeo a gente vai resolver um exercício de permeabilidade dos solos, utilizando aquele permeâmetro convencional que a gente aborda muito lá desde a graduação, quando a gente vai explicar permeabilidade dos solos. E aqui a gente vai abordar lei de Darcy, cálculo de vazões e aplicação na lei de Darcy, determinação de coeficiente de permeabilidade e também cálculo de cargas e pressões. E antes da gente começar, se você ainda não é inscrito nesse canal, agora é a hora, se inscreve, ative o sininho aqui para o YouTube sempre te avisar quando a gente postar alguma coisa sobre geotecnia, estabilidade de taludes e mecânica dos solos como um todo, ok? Vamos lá. Bom, então o exercício vai falar o seguinte: no permeâmetro apresentado abaixo, determinar o coeficiente de permeabilidade, o K, do solo, dados H igual a 30, ou seja, uma perda de carga de 30 centímetros que vai acontecer aqui, Z igual a 25, L igual a 50, a área da seção transversal do permeâmetro é igual a 530 centímetros quadrados. Mantida a carga hidráulica, mediu-se um volume de 120 centímetros cúbicos, escoando em 20 segundos. Então, vamos lá. Isso aqui é a expressão do experimento de Darcy, que montou esse esquema para se determinar o coeficiente de permeabilidade dos solos, e aí ele verificou que a vazão que vai percolar por esse sistema, né, por uma bureta, pela mangueira, e vai permear pelo solo, ela é função do coeficiente de permeabilidade, do gradiente hidráulico I, que pode ser expresso como a perda de carga H ou ΔH em relação ao comprimento dessa amostra, e também a função da área. Que área que é essa? A área da seção transversal do permeâmetro. Então, é como se você estivesse olhando aqui de cima. Ó. O que você enxergaria? Esse permeâmetro aqui é um permeâmetro, não fala se ele é quadrado ou se ele é circular, não, né? Mas vamos supor que ele seja circular. Então, é como se você estivesse olhando aqui de cima e a água percolando aqui, beleza? Então, vamos lá, ó. Para a gente calcular esse coeficiente de permeabilidade, basta que a gente isole ele aqui, ó. Então, isso aqui ficaria K é igual a Q vezes L sobre ΔH vezes a área. A área a gente já tem, foi informada aqui, ó, 530 centímetros quadrados. O comprimento L é a altura da camada de areia, então 50 centímetros. O ΔH é essa diferença de nível d'água montante e jusante, né? Ou antes de entrar pela camada de areia e após. Por que dessa diferença de nível? Porque esses 30 centímetros é a perda de carga que acontece ao longo da areia. Então, à medida que a água vai percolando, né, ela vai ascendendo pela camada de areia, por diferença de pressão, ela vai perdendo essa carga. Ok, então o que que vai acontecer? Como é que eu calculo essa vazão? Se você já fez disciplina de hidráulica na graduação, você deve lembrar que essa vazão pode ser dada como um volume sobre um tempo. Isso aqui é feito em ensaio de permeabilidade. A gente tem em um laboratório ensaio com carga constante, onde você ensaia solos grossos, carga variável, solos finos, e assim essa vazão vai ser dada, portanto, como o volume percolado de 120, né, perdão, 120 centímetros cúbicos sobre um tempo de 20 segundos. Então, em 20 segundos, percola-se aqui 120 centímetros cúbicos por essa camada de areia. Pô, isso aqui vai dar, então, né, 6 centímetros cúbicos por segundo. Não é assim? Então, vamos lá, vamos trazer isso aqui para cá. Deixa eu até colocar de uma cor diferente aqui, ó. 6 centímetros por segundo, né, centímetros cúbicos por segundo, vezes o comprimento L, 50, sobre essa perda de carga, 30, vezes a área, 530 centímetros quadrados.
Quanto que vai dar essa conta aqui, ó? 6 vezes 50, que vai dar 300, dividido por 30, aqui vai sobrar 10. 10 sobre 15, 30. 1 sobre 53, né? Deixa eu colar aqui. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,0189 centímetros por segundo. Isso aqui é a mesma coisa, se a gente for colocar em notação científica, que 1,8910 a menos 2 centímetros por segundo. Né? Se você quiser passar para metro por segundo, você ainda multiplica aí por 10 a menos 2, né? Na conversão aí de centímetro para metro. Então, isso aqui é o valor do coeficiente de permeabilidade, que é o que o exercício nos pedia. Isso aqui é típico. Provavelmente até o seu professor já passou isso aí para você, pelo menos essa imagem que vem lá do livro do professor Carlos de Souza Pinto, mostrando aqui esse esquema que foi elucidado por ele para fazer esse estudo de permeabilidade, ok? E agora, eu quero vir com você para determinação de cargas. Então, o exercício vai falar o seguinte: para um ponto no interior do solo, um ponto P, numa altura de 13,7 centímetros acima da peneira na figura, então a peneira está aqui na base, né, a nossa referência. E aí a gente tem um ponto P que vai estar aqui a 13, deixa eu mudar aqui, ó, a 13,7 centímetros. Determinar HA, HP e HT. Se você já deu uma estudada em permeabilidade do solo, você vai lembrar que a gente está falando aqui de carga altimétrica, carga piezométrica e carga total, tá? Essa carga total também pode ser entendida como uma carga hidráulica. Bom, quem que é a carga altimétrica? Carga altimétrica é simplesmente a diferença de cota do seu ponto considerado até a referência, que no nosso caso aqui é a peneira, né? O nosso nível de referência, que você não pode confundir de forma alguma com nível d'água. Beleza? Então, a carga altimétrica seria para nós aqui os 13,7, tá? 13,7 centímetros. Qual seria a carga altimétrica na base da peneira, aqui embaixo? Seria zero, que eu estou na referência. E aqui no topo seria o valor L, que é 50, né? Estamos só trazendo do exercício passado. Esse Z aqui era 25 e essa perda de carga aqui era 30. Lembra disso? Então, beleza. Qual vai ser a carga piezométrica? Então, vamos lá. Carga piezométrica nesse ponto P. Vou colocar um P aqui, ó. Fácil. Entenda carga piezométrica como sendo a poropressão naquele ponto, só que expressa aí em uma unidade de coluna d'água, metro de coluna d'água, centímetro de coluna d'água, enfim. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui é, nós precisamos de dois conceitos. O primeiro conceito de perda de carga, que a gente já trabalhou anteriormente, né, no exercício aqui passado, e o conceito de gradiente hidráulico. O que é o gradiente hidráulico? Você lembra? Ele vai ser simplesmente, colocar aqui embaixo, ó, a perda de carga que acontece ao longo de uma determinada extensão. No nosso caso aqui é a altura da camada de areia. Então, a água vai entrar, uma molécula de água, né, entraria com uma certa carga hidráulica e ela vai sair aqui no topo com outra carga hidráulica. A perda de carga que acontece ao longo de todo esse caminho, né, ou esse caminhamento de uma molécula, em relação a essa altura de 50, é o que a gente chama de gradiente hidráulico. Então, quanto de carga em centímetro de coluna d'água é perdido a cada centímetro que a molécula de água percola? Fácil. Vai ser a diferença de nível d'água na bureta para acima do permeâmetro, então 30 centímetros, sobre quanto? Sobre esse comprimento da amostra, que é 50. Então, 30 por 50 vai dar 0,6. Qual que é a unidade? Centímetro por centímetro.
Beleza? Você poderia até tirar fora, cortar, né? Mas fisicamente é o que representa. A cada 1 centímetro caminhado pela molécula, ela está perdendo ali 0,6 centímetros de coluna d'água. Beleza, então pensa comigo, ó, já que essa carga piezométrica é a poropressão, o que vai acontecer? Tem pelo menos duas formas a gente explicar isso aqui, tá? Que eu mais gosto é que você vai ver aqui, ó. Seguinte, pensa que quando a água está aqui na interface para entrar na areia, que ela está nesse limiar aqui, qual vai ser a carga piezométrica nesse ponto? Né? Colocar aqui ó, na peneira. Vai ser toda aquela pressão que existe naquele ponto e que ainda não se dissipou. Então, pensa o seguinte, ó, a carga piezométrica aqui na base vai ser a poropressão que está acima desse ponto, porque você tem 25 centímetros aqui de coluna d'água acima da areia, você tem 50 centímetros de areia saturada, então ela tem poropressão, e ainda existem 30 centímetros de carga que não foram dissipados. Isso é pressão. Carga piezométrica, a gente está falando de pressão. Portanto, nesse ponto aqui, ó, deixa eu chamar esse ponto de ponto B, e aqui em cima ponto C. No ponto B, que é a nossa peneira, a carga piezométrica vai ser tudo. Então, o que está acima mais o que ainda não se dissipou, que é 50 mais 25 mais 30, ou seja, 105 centímetros de carga, ou de coluna d'água. Agora, e no ponto C? Qual que é a carga piezométrica no ponto C? Se no ponto C, acima, só tem água, já não tem mais aquela camada que eu sempre brinco, né, que é o corredor polonês por onde a água perde carga, o ponto C tem apenas 25 centímetros, sendo a nossa carga piezométrica, porque acima dele é só água e já se dissipou esses 30 centímetros de coluna d'água. Como é que você sabe que já se dissipou? Porque aqui embaixo não tinha dissipado nada, a água ainda não começou a perder carga no corredor polonês. E no ponto C, se só tem água em cima e essa água está saindo a 30 centímetros abaixo da onde ela entra aqui na bureta, o que isso quer dizer? Que ela já perdeu toda essa carga, senão ela sairia jorrando até o nível dos 30 centímetros aqui, ó. Faz sentido? A analogia aqui é muito semelhante àquilo que você estuda lá em física elétrica, física 3, eletrotécnica, né? Quando você está trabalhando lá com resistores, tensões. Sendo assim, o que está acontecendo? Ó, a carga piezométrica aqui embaixo é 105 no ponto B e no ponto C ela é 25. Agora, quanto que ela vai ser nesse ponto P, que está 13,7 centímetros acima de B? O que você tem que lembrar é a carga altimétrica é 13,7 por conta da base, da referência. A carga piezométrica é a poropressão. Só que no ponto P, eu não tenho 30 centímetros de carga para se perder, porque já houve uma perda de 13,7 vezes esse gradiente, ó, ou melhor, vezes essa perda por centímetro. Isso é o gradiente hidráulico. E ainda existe uma coluna d'água acima do ponto P. Vamos lá, vamos clarear isso aqui então. Ó. Então, de uma vez por todas, ó, quem vai ser essa carga piezométrica em P? Vai ser, o que está acima do ponto P? Nós temos aqui 25 centímetros de água, mais que altura que vai dar essa aqui acima do P? Ó? Você concorda que é 50, a altura da areia, menos 13,7? Então, vou até colocar dentro de parênteses aqui, ó, 50 menos 13,7. E aí a gente tem que lembrar que no ponto P ainda existe carga a ser dissipada, que está vindo lá dos 30 centímetros. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Nós vamos somar com aquilo que ainda não se dissipou. Ou seja, 30 é o total de carga que é dissipada, menos o que já dissipou. Quanto que já se dissipou? 13,7 vezes o gradiente hidráulico, que é 0,6.
0,6. Por quê? Porque da base da peneira, onde a molécula entra para dentro do solo e começa a perder carga, até o ponto P, ela percorreu 13,7 centímetros. E ela não perde 0,6 centímetros a cada centímetro. Então, por isso que a gente multiplica aqui nesse final. 13,7 vezes 0,6. Isso aqui vai dar, se não me falham as contas, 83,08 centímetros. É a carga piezométrica no ponto P. Bom, e quem vai ser, portanto, a carga total? Deixa eu desenhar aqui, ó. A carga total vai ser sempre a soma da carga altimétrica mais a carga piezométrica. Então, vai ser 13,7 mais 83,8. Isso aqui vai dar aproximadamente 96,78 centímetros. Ok? Então, a gente calculou carga total, carga piezométrica e carga altimétrica. Essa carga total, ela também vai ser chamada aí de carga hidráulica, tá? Pode ser que você encontre esse termo por aí. E se a gente fosse calcular, por exemplo, aqui as tensões, né, a podopressão nesse ponto P, quem que seria a podopressão? A carga piezométrica não é a podopressão expressa aí em termos de coluna d'água? Então, isso aqui seria o gama da água vezes a carga piezométrica. Se você for tomar aí o peso específico da água como 10, né, vamos arredondar, 10 kN por metro cúbico, vezes isso aqui, ó, 0,83 metros, aproximadamente, você teria aí uma podopressão de 8,3 kPa, aproximadamente, ok? E como que ficaria a tensão total e a tensão efetiva? Isso aqui vai ficar para um outro vídeo. Se você tiver interesse em ver esse cálculo de tensões, deixa aqui nos comentários e aí eu vou fazer uma sequência, uma continuação desse vídeo calculando essas tensões. Beleza? Espero que você tenha gostado e não deixe de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, de curtir esse vídeo, deixar os seus comentários, as suas dúvidas, porque quanto mais a gente conseguir aqui de inscritos, o YouTube vai entender que esse conteúdo, esse canal é relevante para quem está na mesma posição que a sua, estudando mecânica do solo, seja para graduação, pós-graduação, concurso, o que for, aqui na área de geotecnia. É isso aí, espero que você tenha gostado e aquele abraço.